Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo do canal Futuro Universitário e hoje eu vim mostrar a minha nota do Enem de 2023. Eu me chamo Lucas, eu tenho 17 anos, tô no meu segundo ano, então esse ano eu fiz o Enem como treineiro, tá? Eu não fiz na modalidade valendo, mas eu pude em base do meu treino, eu pude tirar uma nota e vou mostrar pra vocês. Deixa um like de vocês, se inscreva aqui no canal, veja um vídeo que vocês querem que eu faça, tá? E bora lá, tá? Bom, pessoal, antes de falar, mostrar a minha prova, eu vou falar o curso que eu quero fazer. Eu quero fazer História, tá? Eu ainda tô em dúvida em qual universidade que eu quero, porque eu sou do estado de São Paulo, e aí eu tô vendo as possibilidades, né? Possibilidade de Unicamp, de USP, enfim, tá? Mas eu sou do estado de São Paulo e tô querendo prestar História, ou jornalismo, ou letras, tá? Pedagogia, enfim, mas meu foco mesmo é a história. Então eu vou mostrar a prova de vocês. Só vou contextualizar. Bom, esse ano de 2023 eu estudei o ano todo, como se fosse valendo. Então eu estudei, fiz cursinho online, estudei bastante, estudei redação, estudei tudo que eu tinha dificuldade. E eu ainda tenho bastante dificuldade em algumas matérias, mas eu estudei bastante, como se eu estivesse valendo. E aí eu fiz o Enem e eu vou mostrar o resultado para vocês. Vamos o primeiro dia. Primeiro dia, gente, eu peguei o caderno branco. Aqui, ó. Peguei esse caderno branco. Caderno branco. E que foi as questões de humanas e as questões de linguagens, tá? E a redação. Primeiro eu vou falar para vocês o que eu achei da redação. Quando eu vi o tema, a primeira coisa que eu fui fazer aqui, fui ver o tema. Gente, eu surtei com o tema porque eu achei um tema ótimo, mas eu achei um tema muito longo. Tipo assim, eu cheguei lá, na hora que eu comecei a ler, e falei, cadê o tema? Cadê o tema? Porque ele não tava em negrito. Aí eu peguei a caneta preta e comecei a grifar o tema. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Um tema longo. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar? Não entendi muito bem. Aí eu comecei a ler os textinhos motivadores, eu achei que eles foram bem noteadores, tá? Então, texto 1, texto 2 e texto 3 foram bons textos que eu comecei a entender o que o texto estava falando. E aí eu já fui anotando repertório sociocultural, já fui anotando as minhas ideias. E aí eu achei muito bom. E esse textinho aqui eu achei que não valeu de muita coisa, porque eu não entendi ele, né? Mas eu nem acabei nem usando ele. Aí eu vou mostrar pra vocês o meu rascunho. Olha, gente, rascunho. Comecei escrevendo aqui atrás, depois eu fiz aqui na frente. Gostei muito do tema, citei Constituição Federal e Primeira Guerra Mundial como repertórios culturais. Depois que eu cheguei em casa, que eu lembrei mais de outros repertórios, lembrei que dá pra falar da Revolução Industrial, da Grécia Antiga, nossa, dá pra falar de Getúlio Vargas, eu lembrei que dava pra falar de Getúlio Vargas, lembrei que dava pra falar também da colonização, ixi, meu caderno caiu, e lembrei de muita coisa quando cheguei em casa. Mas bom, se vocês quiserem um vídeo só de eu falando da minha redação, lendo pra ela, porque eu passei ela e mostrei pra minha professora e ela gostou, né? Ela achou que foi um tema muito que ela gostou do tema, achou a redação muito boa. Aí eu gravo um vídeo específico falando da minha redação. Agora eu vou mostrar minha prova. Ai, gente, bora lá. Vamos começar com linguagens. Eu achei a prova de linguagens boa. Pelo que eu tava estudando e tudo, eu achei que a prova ela tava bem densa. A prova de linguagens ela já é uma prova bem densa, mas tava um pouquinho mais fácil, né, do que do ano passado. Não fiz Enem ano passado, mas eu simulei a prova do ano passado algumas semanas antes de fazer a prova valendo do Enem. Então achei a prova de linguagens um pouquinho mais fácil. Tirei um pouquinho mais do que eu tava tirando nos simulados, acertei 28 questões, tá? E eu gostei muito da prova, tá? Eu achei, teve bastante, eu tive que chutar, porque eu fui um dos últimos a sair, tive que assinar a ata, eu acabei tendo que chutar 4 questões, né? Então quando você abre aqui meu caderno, ó, aqui ó, fui na página certa. Essas páginas aqui, ó, tive que chutar tudo. E acertei só uma. Eram 5 questões que tinham, aí eu tive que chutar
tive que chutar 4 e errei as 4. Mas enfim, eu acho que eu não soube lidar bem com o tempo, mas eu achei a prova legal, gostei de fazer. Faltou imagens, acho que faltou um pouquinho mais de conteúdo, mas eu achei que a prova estava realmente bem estilo Enem, bem interpretativa e, enfim. Eu também senti que a prova de linguagens, para você estudar ela é um pouquinho mais prática, então você tem que treinar realmente questões, porque é o que vai cair na prova, questões. Mas se você tinha uma boa base teórica, tanto de interpretar texto, compreender, você ia saber responder com facilidade. Eu acho que eu senti muito isso na prova de linguagens. Podia ter acertado mais, podia ter feito 30 a mais, mas eu gostei muito de 28. Superou as minhas expectativas. Agora, humanas. Eu sou de humanas, gente. Eu quero fazer um curso de história, um curso voltado à área de humanas. Então, eu acertei 32 questões. Eu gostei muito do meu número de questões. Bom, pessoal, voltei porque a câmera tinha dado um pau aqui, aí eu voltei. E aí eu gostei muito do meu resultado em humanas, acertei 32 questões, porque nos meus últimos simulados que eu tava fazendo, eu tava acertando 28, não passava do 30 e eu sentia que eu tava errando algumas questões por bobeira, por um pouquinho de falta de conteúdo, e quando eu vi que eu tinha acertado mais de 30 a mais, eu fiquei muito feliz, né? Então 32 questões foi um número muito bom de questões, eu gosto muito de humanas, gosto muito de história, né? Tanto que das 15 questões de história eu acertei 11, errei 4. Quando eu vou analisar as 4 que eu errei algumas por bobeira ou por falta de interpretação, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de questão aqui que eu achei que foi por bobeira. Tá, achei. Que não foi, acho que questão de geografia. Que era essa daqui, 81 do Caderno Branco, que falava da Primeira Guerra Mundial, enfim, falava da Guerra da Palestina. O enunciado está dizendo assim: a análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês é incapaz de garantir o seu objetivo de... Eu coloquei letra A, promover o bem-estar social, sendo que não era promover o bem-estar social, era mediar os conflitos territoriais. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais de conteúdo, eu tinha acertado a questão. Porque era só lembrar basicamente qual era o propósito da ONU, qual era o propósito das Ligas das Nações, que era mediar os conflitos territoriais. Promover o bem-estar era uma consequência, né? Não uma ação imediata. Então, errei por bobeira. Então, eu poderia ter acertado mais de 35 questões, porque eu acho que eu errei algumas por bobeira. Essa daqui também do Paulo Freire. Eu fiquei, gente, eu jurava que era captação da mobilidade individual, mas não era. Então, no primeiro dia, acertei 32 questões. Posso gravar um vídeo falando só da prova de humanas, tá? Porque é minha favorita. Acertei 32 questões e 28 linguagens. E a redação. Então, no primeiro dia, eu fiz 60 questões de 90. Achei um número ótimo, fiquei muito feliz. Bom, aqui, gente, eu sou de humanas, né? Vocês precisam perceber que eu sou de humanas. E, gente, exatas, natureza não é meu forte. Então, eu vou mostrar o meu segundo dia, né? O segundo dia eu peguei o caderno azul, não peguei o caderno... Enfim, foi a cor do meu caderno, foi azul. E, bom, eu nem sei por que comentar. Acho que eu vou comentar matemática, porque eu não tenho muito o que falar, porque eu não tenho tanta aptidão nessa área. Mas eu vou começar por matemática e depois eu começo por natureza. Pessoal, voltando aqui, vamos começar por exatas, matemática. Gente, eu sou péssima em matemática, eu sou muito ruim em matemática. Vocês não têm noção do tanto que eu sou ruim. Eu sou burro, né? Eu vou falar que eu sou burro em matemática, que eu não consigo. Eu acertei 12 questões de 45, um número muito ruim, né? Mas enfim. E nos meus simulados eu tava acertando 12 também. Engraçado que nos meus simulados, nos meus últimos 2 simulados que eu fiz, eu acertei 12 questões. Enfim, eu poderia ter acertado 15, porque eu errei algumas por bobeira. Por exemplo, enfim, eu peguei o caderno azul e eu vou mostrar pra vocês. Cadê? Essa daqui, daquela do cinema. Gente, eu errei porque eu sou de humanas. E aí eu não sei o que é direita e o que é esquerda. Eu tava fazendo tudo certinho. Mas na hora que ele falou direita e esquerda, eu me confundi e acabei errando. Acabei colocando a alternativa D, sendo que era a alternativa E. Tá. Essa última aqui, que falava sobre uma questão muito fácil, assim, de média, modo, mediana, que falava da semente, da água. Eu coloquei janeiro.
Mas não era janeiro, era dezembro. Porque o texto falava, no início de qual desses meses o produtor deverá plantar esse tipo de semente? Dezembro, porque ele quer meses consecutivos, né? Então, a média era 225 e dezembro passava da média e janeiro também. E ele falava, ó, meses consecutivos, então era mais de um mês. Então, eu errei por interpretação, né? E deixa eu falar uma assim que eu achei que eu errei por bobeira, que pra mim foi a pior questão. Errei mais por bobeira também. A gente só vê isso quando a gente chega em casa. Mas foi essa daqui, ó, do supermercado. Eu tinha feito essa questão como. Eu tinha feito essa questão como simulado algumas vezes. Fiz essa questão na sexta com uma amiga. A gente estava estudando matemática. A gente tinha feito essa questão, eu acertei essa questão. E eu tava colocando muito. Eu tava fazendo certa questão, né? Tanto que eu fiz certinho. Só que chegou ali na prova, a questão era de multiplicar, que era. Não, a questão era pra multiplicar. Deixa eu ver aqui, acho que era pra multiplicar a quantidade de gente e a quantidade de minutos, né? E aí eu tava dividindo, me deu uma coisa que era só dividir, e eu acabei chutando a questão errada. Eu achei, gente, quando eu vi, eu falei, meu Deus, era só multiplicar, era uma questão fácil, eu já tinha feito questões desse estilo, tanto que eu cheguei em casa, eu vi um vídeo de um professor youtuber fazendo resoluções de questões e ele tinha falado, esse tipo de questão vai cair no Enem. E caiu, aí eu fiquei feliz, ó, caiu, eu vou saber fazer. Só que aí eu cheguei lá na hora, multipliquei e errei. Tudo bem, é assim que funciona, né? Enfim, acertei 12 questões, era pra ter acertado mais. Eu tinha acertado 13, só que aquela anulada, a anulada tiraram, né? Entende? Então eu acertei 12 questões, né? A anulada era pra eu ter acertado 13. Bom, é isso, gente. Pessoas de humanas é assim mesmo, mas é questão. Tem que estudar bastante matemática, estudar bastante a básica, porque a TRI, ela valoriza muito matemática, ainda mais a básica ali, sabe? A média, mora, a porcentagem, valoriza. Então eu vou focar mais na básica mesmo, pra melhorar os meus estudos em matemática. Gente, eu sou muito ruim em matemática. Vocês não têm noção, eu sou péssima em matemática, né? Então, mas a gente vai melhorar. Bom, gente, agora pra finalizar a natureza, vamos também física, química e biologia, né? Que são a prova que é composta de natureza. Gente, eu sou muito conteudista. Eu gosto muito de saber o conteúdo, entender o conteúdo. E biologia e física e química sempre foi muito a minha dificuldade, é a minha dificuldade no ensino médio, né? E biologia eu preciso estudar muito para entender o conceito. E aí eu também acertei 13 questões, eu não tenho muito o que comentar na prova é, de, de natureza. Eu tava achando que eu tava arrasando na prova de natureza, porque deu um momento que eu tinha já feito 30 questões, e aí eu falei, meu Deus, já fiz 30 questões. Aí eu achava que que eu tava arrasando na prova, a prova que tava arrasando comigo. Aí eu acertei 13 questões só, tá? Eu comecei bem, né? Aqui. Ai, porque eu corrigi. Aqui eu comecei acertando nas primeiras páginas, mas aí depois, gente, eu fui acertando algumas no chute. Meu Deus. Por quê? O meu estudo para natureza, foi muito difícil esse ano. Física, eu negligenciei, eu não estudei física em nenhum momento. Falei, não quero estudar física está doendo na minha cabeça, não vou. Química, eu estudei biologia também, mas, gente, a gente nunca sabe o que vai cair. Caiu conteúdos mais difíceis, conteúdos que caem em ensino superior. Caiu o ciclo de Krebs, gente, eu nem sei. Gente, ciclo de Krebs, meu Deus. Enfim, acertei 13 questões. E é isso, gente. No meu primeiro dia, queria ter acertado pelo menos 30 a mais, mas acertei 25 questões de 90. E bom, pessoal, é isso. Totalizando, eu fiz 85 de 90. Depois, lá pra frente, vai saindo os resultados da redação e aí eu vou gravando mais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, me acompanhe na minha rede social que vai estar aqui embaixo. Enfim, gente, vamos aí tentar passar em história. Esse é o desafio aqui desse vídeo e mostrar toda a minha trajetória. Tô no meu segundo ano do ensino médio, ano que vem, 2024, vou pro terceiro. E é isso, pessoal. Um beijo e obrigada. E eu quero que vocês acompanhem a minha jornada rumo à universidade pública.